Olá pessoal, tudo certo? Conforme alguns alunos me solicitaram e eu resolvi abrir isso para todos, vou dar uma olhadinha na prova da CAF, que foi excelente. Das 7 questões, uma só era de geografia regional e era muito específica, mas a gente vai ver juntos. Bacana? Então, gostei da profundidade, gostei do nível de detalhes e é uma prova que diferencia. Ou seja, não vai ser aquela coisa que se tu sabes o básico, tu vais aprovar com uma médiazinha razoável. Não, aqui dá para pontuar muito. Então, olha só. A Terra é dividida, questão 57, em diversas camadas com características e composições distintas. Sobre a estruturação e dinâmica da Terra interna, né? Assinale a alternativa incorreta, que é o que não está correto, aquilo que eu digo sempre, né? Bota um círculo enorme na volta. A crosta terrestre ou litosfera é a camada mais externa da Terra. Ele está comparando litosfera com crosta terrestre, quando na verdade são dois conceitos diferentes. A crosta é o conjunto rochoso, composto principalmente por rochas magmáticas e um bom percentual de rochas metamórficas, evidentemente, e poucas sedimentares. Nós já falamos sobre isso, sobre configuração de crosta. Falamos sobre um truquezinho que se chama osial, que tem a ver com os elementos componentes da crosta, que é uma forma de lembrar em comparação com o feozima, que é o componente geral do planeta, os principais elementos que fazem parte dele. Bom, mas isso, bacana, hein? O que eu quero dizer é que litosfera não é apenas a crosta. Ele está comparando crosta ou litosfera? Não é verdade. O que nós temos? Crosta é a parte rígida, resfriada, rochosa. Ponto. Litosfera compreende também a parte superior do manto, que é onde existe a dinâmica das placas tectônicas. Então um está relacionado especificamente a uma parte fria, rochosa, e o outro está relacionado ao transporte dessa parte rochosa sobre uma camada aquecida de manto, né, na sua porção superior, que se chama astenosfera. Então a litosfera é mais espessa do que a crosta. Então é errado dizer que é a mesma coisa, tá certo? E aqui, vou terminar de ler e depois eu vou dar uma posição para você sobre o que a própria CAF respondeu, que respondeu errado. E acontece isso, tá, gente? E no caso de URGS, então, isso é infindável. Vamos lá, então, a crosta terrestre ou litosfera é a camada mais externa da Terra, formada por placas tectônicas. Tudo bem, litosfera fragmenta. A crosta oceânica, que serve de base para os oceanos, atinge uma espessura maior que a crosta continental. Essa é a parte que eles dizem que está errado na afirmativa deles, certo? A crosta continental vai de 30 a 80 quilômetros de espessura. Eu digo sempre em aula que vai a 70, 80 quilômetros, depende da literatura, certo? Do livro que nós estamos utilizando como base. E no caso da crosta oceânica, ela vai ali dos seus 3 a 10 quilômetros, 5, 7, nessa faixa mais comum. Então, o que está errado aqui, além da afirmativa, que na verdade a crosta oceânica ela é mais estreita, composta basicamente de basalto, né? Nós temos essa comparação entre crosta e litosfera, que na explicação da alternativa correta, ou melhor, dizendo que aqui está incorreto essa alternativa, o que está incorreto é só a espessura. Olha só, a crosta terrestre, explicação da CAF, a crosta terrestre ou litosfera funciona como o piso do extrato geográfico e de fato é formada por placas tectônicas em constante movimentação. Litosfera tem a ver com esse conceito, mas não é a mesma coisa que crosta. Bacana? A CAF errou. Mas tudo bem, vamos na letra B então. Essa primeira está incorreta, ele pediu a incorreta, é a letra A a resposta. Mas vamos dar uma olhadinha. O núcleo é dividido em duas partes, interno e externo. O campo magnético da Terra é formado a partir das características de composição e da dinâmica do núcleo externo. Que existe, na verdade, a passagem de calor que existe entre núcleo interno e núcleo externo faz com que o interno aqueça sobremaneira o externo, fazendo com que ele fique líquido. O interno é duro, é sólido. Por quê? Por causa da altíssima pressão e a grande quantidade de elementos de alta densidade. E o externo ele é fluido, e a movimentação do líquido do núcleo externo sobre o interno, essa fricção que há, vai gerar eletromagnetismo, né? Esse eletromagnetismo vai dar o direcionamento conforme o fluxo do manto externo, inclusive nós falamos sobre isso, vai dar o direcionamento daquilo que a gente chama de norte magnético. Certo, pessoal? Ok, bacana, então tá certa essa afirmativa. Vamos para a próxima. As informações que se tem sobre as camadas da Terra foram obtidas por vias indiretas, com certeza, como o estudo de abalos sísmicos e vulcanismo e das pesquisas de fundo oceânico. E aí na explicação, né, tá correto, né? A maior parte das informações que se tem do interior da Terra não foi obtida através do acesso direto, e sim da observação e do estudo de fenômenos que se manifestam na superfície do planeta. Até porque eu comentei em sala de aula que a perfuração mais profunda que nós temos é de em torno de 12 quilômetros num espaço na Rússia. Então, tanto Rússia quanto o próprio Japão já fizeram perfurações profundas, mas nunca passaram desse número. Então, ok, realmente é difícil de se saber
detalhes sobre algo que não se conhece, a não ser por avaliação geofísica. O manto é a camada intermediária entre o núcleo e a crosta, ok. Os materiais que compõem o manto em altíssima temperatura formam magma, que se movimenta através das correntes de convecção. É dessa camada que vem as lavas que chegam à superfície quando ocorrem erupções vulcânicas. Perfeito. Magma vira lava quando aflora na superfície, ou seja, é a mesma composição, entretanto existe uma diferença na gramatura, na espessura, no tamanho dos minerais componentes de um e outro. Eu gosto muito de dizer que são os irmãos gêmeos, aquele filme do Danny DeVito com o Arnold Schwarzenegger. Um não tinha nada a ver com o outro, né? Eram completamente diferentes. E é a mesma coisa, os dois têm a mesma origem, mas são completamente diferentes um do outro. No caso, o basalto resfria rápido e ele fica com um aspecto escuro, com dificuldade de se observar a olho nu a diferença de um grão mineral para outro. Já no granito, por exemplo, a gente consegue perceber as diferenças de cores que são as concentrações por um resfriamento lento de rochas plutônicas intrusivas que resfriam dentro da crosta, diferente das efusivas, né, ou vulcânicas que esfriam fora da crosta, como o basalto. Então o granito resfria lentamente e os materiais de mesma composição acabam por diferença de densidade, etc., ou melhor, por similaridade de densidade, encontrando seus pares, formando grãos minerais maiores. Ok, bacana. Vamos ver a letra... ok, já fomos até a D, então está tudo certo. Vamos para a questão 58. Então a primeira questão muito boa, muito fácil, mas tem esse errinho aí, crosta e litosfera não são a mesma coisa. Aqui nós temos o quê? Ciclo hidrológico, né, gente? Lindo isso aqui, né? Me lembra muito aquele vídeo que a gente vê na sala de aula, que eu faço a animação. E aqui nós temos, com base no esquema apresentado do ciclo d'água, assinale a alternativa incorreta. Eles gostam disso, né? O Sol aquece a superfície da Terra, fazendo com que a água dos lagos, rios, mares, águas superficiais, né, e de outros lugares suba na forma de vapor, formando nuvens e retornando à superfície sob a forma de precipitação. Esse processo é infinito e cíclico. Perfeito. Jusante e montante, né, gente? São direções de uma corrente fluvial. Não tem a ver com a direção. Na verdade, se a gente falar de posição jusante e posição montante, nós estamos falando de uma bacia hidrográfica ou em um rio, um canal de rio. Nós estamos falando de uma posição que está mais alta, né, mais voltada ao início do processo de escoamento da água desse rio, ou jusante, que vai ser a posição mais baixa, né? Eu estou a jusante da minha mão direita, certo? A minha mão direita está a montante de mim. Perfeito. Desce, gravidade, não é isso? Então é esse o conceito. Os fluxos de rios são sempre de montante para jusante. Por quê? Porque eu nunca vi água subir, né? A gravidade faz, pelas leis que conhecemos da física, que a água desça, literalmente uma vertente. Então aqui jusante e montante são direções de uma corrente fluvial. Jusante significa em direção à nascente, ele está trocando aqui, né? Enquanto montante significa em direção à foz. Ele está simplesmente invertendo. Então está errada essa afirmativa e vamos ver a próxima. Eu estou lendo aqui, eu projetei na minha TV para ficar mais fácil. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. Com relação às águas fluviais, a direção jusante significa da nascente para a foz. Certo? Ok? E a água fluvial nunca vai correr da foz para a nascente, né? Ela teria que subir o morro, aí fica difícil, né? Contraria às vezes a gravidade. As águas subterrâneas, ou seja, presentes no subsolo da Terra, acumulam-se principalmente nos espaços vazios entre as rochas, formando aquíferos que alimentam muitos rios e lagos. Perfeito. Tá tudo certo aqui. Nenhum problema, tá? A transpiração é um dos processos que compõem o ciclo da água, correspondendo à eliminação da água dos seres vivos em forma de vapor. Perfeito também. Então, já matamos a questão. A incorreta é a letra B. População brasileira, questão 59, está desigualmente distribuída pelo território. Ainda existe uma nítida oposição que reflete os efeitos do processo de colonização e povoamento do território entre as regiões litorâneas e as interioranas. As primeiras densamente povoadas, as segundas de ocupação rarefeita. Isso tem a ver com o processo evolutivo da ocupação do nosso espaço na zona costeira, propiciando o transporte para a metrópole no nosso período colonial, das culturas ou do extrativismo de pau-brasil, depois a cultura de cana, café e outros tantos. E aí, com o tempo, a gente começa a avançar para a interiorização com várias outras coisas. Mas tudo bem, não vamos entrar no detalhe. Mas sabemos que o leste do Brasil é altamente povoado, densamente povoado, e as principais capitais estão nessa posição. Inclusive
70% da população brasileira está próximo da zona costeira e em torno de 90% se a gente considerar aí uns 100 quilômetros da linha de praia, mas tudo bem. Então vamos ver o que interessa. Na afirmativa A, ele fala a respeito da temática da população. De acordo com a citação acima, é possível afirmar que o Brasil é um país muito povoado, mas pouco populoso. O Brasil é bastante populoso, né? Nós temos 210, 212 milhões, hoje em torno de 212 milhões de habitantes, 211.800, é o que deve fechar no censo de 2020. Entretanto, nós não somos um país muito povoado, nós temos aí na faixa de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Se bem me lembro, em 2010 era 23,6, deve dar alguma coisa em torno de 25 alguma coisa, agora no próximo censo, então somos pouco povoados. Razoavelmente povoados, né? Esse termo não existe, mas vamos dizer assim, um país povoado é de 50 para cima por quilômetro quadrado e muito povoado, aí vai ser pelo menos 100 por quilômetro quadrado. Vamos ver aqui. Então, de acordo com a citação, está errado, né? Ok. B. De acordo com a citação acima, é possível afirmar que o Brasil é um país muito populoso e muito povoado. Nós não somos muito povoados, tá? Então essa afirmativa também está errada. É só para pegar o camarada numa ou noutra, criar aquela dúvida, né? A citação acima se relaciona ao fato de alta concentração populacional no litoral ter contribuído com a diminuição da área originalmente coberta por Mata Atlântica. Vamos lá. Se a gente tem muita gente na porção litorânea do Brasil, é claro que na planície costeira, nas áreas mais elevadas, mas que seja, nós vamos ter o quê? Uma vegetação densa, que é a Mata Atlântica. À medida que eu vou subindo, ela se torna um pouco menos densa e aí a gente entra na vegetação, na floresta ombrófila mista, né? Então a densa fica na subida da encosta das serras, né? Ok, tranquilo. É claro que o ser humano, né, para sobreviver, ele vai buscar alternativas. E ao longo dos 5 séculos de história do Brasil, nós tivemos uma destruição gigantesca, assim como qualquer outro país já o fez no passado também. Nós precisamos de espaço. Então, para agricultura, para plantio, estabelecimento de cidades e etc. O bioma que mais sofreu em função de estar nesse espaço escolhido para o nosso desenvolvimento foi o bioma Mata Atlântica, cuja destruição remonta a 93% e apenas temos 7% de mata original restante. Isso é um problema que está precisando de uma atenção maior, assim como qualquer outro bioma, não só no Brasil, mas no mundo. Ok, vamos para a próxima alternativa. Então, essa alternativa está correta, tá, pessoal? Ok? Vamos agora para a incorreta. Então, essa é a resposta, a letra C. Outra incorreta seria a D. Então, a partir dos anos 90, a população brasileira passa a ser maior do que a rural, urbana, né? Errado. Na verdade, foi em meados dos anos 60 e alguns autores, como a própria CAF coloca nas suas explicações, coloca que a partir dos anos 70 nós passamos a ter uma população mais urbana que rural. No Brasil foi em meados dos anos 60, um pouco mais para 70, lá por 66, 65, e no Rio Grande do Sul em torno de 67, por aí, mas se usa essas duas formas de apropriação, como eu falei na aula de urbana. Vamos então adiante. Questão 60. A respeito da mundialização do modo de produção capitalista, com destaque para eventos que ocorreram sobretudo após a segunda metade do século XX e considerando seus componentes geográficos, assinale a alternativa correta. Então, mundialização, pessoal, quero lembrar vocês que assim como nós vimos em sala de aula, quando nós falamos de evolução do capitalismo, nós lembramos que mundialização é um termo francês para globalização, certo? E ele está falando de segunda metade do século XX, ou seja, ele está pegando a revolução técnico-científica, a terceira revolução industrial. Aqui ele mostra uma imagem de Kunlun, na China, né? E aí vamos ver aqui o comentário tecido. Produtos de multinacionais são anunciados em Kunlun, China, ok, fonte, e aí vai. Letra A, alternativas. Ele quer a correta, tá, gente? A evolução tecnológica no capitalismo, da chamada terceira revolução industrial, tornou a necessidade de mão de obra cada vez maior nas indústrias. Não, não é verdade, né? A gente teve a implementação do toyotismo, que aí entra o just-in-time, que também economiza não só recursos, mas inclusive mão de obra, certo? E mão de obra qualificada e não uma mão de obra altamente especializada, como acontecia no Fordismo, né? O cara só sabia fazer uma coisa. Então, no toyotismo, ele sabe todos os processos necessários ao funcionamento da área em que ele trabalha. Então, há uma economia de mão de obra só nisso, fora o fato de que nós temos a aplicação de computadores, de, posteriormente, inteligência artificial e
dos robôs, né? A robótica entra. Então, na alternativa B nós temos a produção capitalista internacional no século XX derivou da incorporação da mão de obra de apenas dos países desenvolvidos, industrializados e uma estrutura produtiva empresarial mundialmente integrada. Não. Nós temos os países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos e industrializados, como o Brasil, né? O BRICS, na verdade, inclusive a própria China, ela não é um país desenvolvido. E muitos colocam a Coreia do Sul, que eu entendo como sendo um país com um belíssimo desenvolvimento, mas ela não é completamente desenvolvida em aspectos sociais e, por consequência, muitos colocam ainda a Coreia do Sul como um país em desenvolvimento, mas eu também já vi muita gente colocando a Coreia do Sul como um país que já atingiu um nível de desenvolvimento diferenciado, certo? Ok, vamos para a próxima então. Lembre-se que não é só país industrializado que significa a mesma coisa que país rico, né? E a gente viu esses termos todos relacionados a desenvolvimento e subdesenvolvimento na aula de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento. Falamos de IDH e outras coisas. A produção capitalista internacional, ok, já foi, está incorreta. A criação da ONU, do Banco Mundial, FMI, entre outros, por suas características de regulamentação das relações de trabalho, políticas entre os países e da imposição de legislações dentro do mundo capitalista, acabaram em conjunto dificultando a expansão das empresas multinacionais. Bom, em primeiro lugar, a ONU foi criada em 1945, no pós-guerra, para manter a paz. Criar um foro de discussão, de debate sobre os problemas que estão afligindo as economias em geral, de modo que se consiga um espaço de relacionamento, de acordo e tranquilidade. Propiciar a não existência de uma terceira guerra. Essa é a ideia da ONU. Com relação a eles serem criados, FMI, Banco Mundial, etc., que foi lá na Conferência de Bretton Woods em 1944, o GATT em 47, transformado em OMC em 1995, mudando um pouco o escopo de todo esse multilateralismo, né, criado nos anos 40, nenhum deles estabelece leis. Eles estabelecem regras de acordos feitos entre FMI e um país que está necessitando de recursos financeiros, entre o Banco Mundial e um país que está necessitando de investimentos de infraestrutura. Lembrando que do Banco Mundial nós temos o BIRD e o AID, a Agência Internacional de Desenvolvimento, é voltada especificamente para países muito pobres. Muitas vezes o dinheiro vai a fundo perdido, ou seja, é dado para fazer obras de infraestrutura, de saneamento básico, coisas muito simples, como, por exemplo, uma pequena rede de esgoto no centro de uma cidade. Não estou nem falando de áreas de bairros ou periferia, né? E é isso, gente. Então, não estabelecem leis, eles podem ter seus regramentos para oferecer recursos, tá? Ou assistência, nada mais do que isso. Então, essa alternativa também está incorreta. O desenvolvimento do capitalismo, bom, agora é a última alternativa, essa é a certa, evidentemente. O desenvolvimento do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial deve ser entendido como um processo de consolidação dos oligopólios internacionais. O que é um oligopólio? É um monopólio em nível mundial, certo? Claro, existem outras grandes empresas dentro desse mesmo espaço de negócio, desse mesmo setor de atividade ou conjunto de setores de atividades dos oligopólios, mas são empresas gigantescas. Ok, o que deu a origem? Bom, vamos de novo. O desenvolvimento do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial, com o processo de consolidação dos oligopólios internacionais, que deu origem às empresas multinacionais, que hoje nós chamamos de transnacionais, sejam elas cartéis, trustes ou monopólios industriais ou financeiros. Lembrando que cartel, trust, dumping, tudo isso é proibido, né? É mal entendido, mal aceito pela legislação da maioria dos países, inclusive da OMC. E são negociações de preços, são reduções de custos para quebrar uma empresa num outro país concorrente, isso é dumping. O cartel é a negociação de preços para fazer com o mercado, né? Por exemplo, só tem 2 fornecedores de cimento no Brasil. Se os caras acertarem que os 2 vão cobrar R$100, um cobra R$ 99,90, outro cobra 100, aí na semana seguinte eles trocam o preço, isso é combinação de preço, é ilegal, isso é cartel, certo? Mas acontece. Então essa alternativa não está errada. Os trusts também acontecem, que são o quê? Organizações em nível vertical ou horizontal de empresas, né? Uma complementando a outra e se torna dono de um segmento, ou as empresas principais de diversos segmentos, que são os trusts horizontais. Ok, pessoal, então essa alternativa está correta, sim. Tá? As grandes transnacionais atuais dominam inúmeros mercados. É só ver que todo dia as grandes empresas, como a Amazon, né, estão comprando outras menores e se adonando de inúmeros espaços de mercado. 61, está faltando pouco,
Uma imagem aqui com planalto, uma planície, rio, né? Tudo certo, bacana. A gente está vendo um cânion ali, um vale bem cortado. E vamos adiante. Sobre as formas de relevo e seus processos, assinale verdadeiro ou falso. Depressões relativas são aquelas que, se eu comparo uma área em relação à outra, certo? Essa é mais baixa do que essa, então ela é uma depressão em relação a essa. Perfeito? Agora, se o nível do mar, por exemplo, é a base da filmagem do meu celular, aqui está o nível do mar, né, gente? Eu tenho uma depressão que está abaixo do nível do mar, isso é uma depressão absoluta. Nós temos a maior depressão absoluta, mais profunda da Terra, com em torno de 400 metros de profundidade, dentro do continente, fica lá no que a gente chama de Mar Morto, em Israel, certo, gente? E vamos adiante. Os escudos cristalinos, então essa afirmativa está errada, tá? Porque não é abaixo do nível do mar a relativa, a depressão absoluta sim. Escudos cristalinos, não repare a velocidade, mas é isso aí para não tomar tempo. São os terrenos mais recentes? Não, são os mais antigos, nem vou adiante. Sabe, da formação dos crátons ou pouco depois, no máximo do pré-cambriano para o paleozoico. Certo, gente? Então, essa afirmativa também está errada. Os planaltos possuem altitudes e formas variadas, ok? E em que a atividade erosiva provocada pelas chuvas, pelo deslocamento de geleiras e pela ação do vento é intensa. Lembre-se que planalto, o conceito geral simplificado, são terras elevadas que perdem mais sedimentos do que recebem. Ou seja, se eu sou grande, eu estou perdendo pedaços, né? Quem é pequenininho, quem está lá embaixo é a planície, é a que recebe. Beleza? Então vamos adiante. Os dobramentos modernos consistem em grandes... Então está correta do planalto. Os dobramentos modernos consistem em grandes encurvamentos de formato côncavo ou convexo na crosta terrestre, de formação geológica recente em áreas relativamente próximas às zonas de contato entre placas, em um processo denominado orogênese. Perfeito. Orogenia, o que é? Os movimentos orogenéticos são os movimentos horizontais da crosta. Dentro do tectonismo eu tenho epirogênese, subsidência e soerguimento, e eu tenho os movimentos orogenéticos ou horizontais. E eles são os causadores da maior parte dos terremotos e dos dobramentos. Certo? Ok, pessoal? Correta essa afirmativa. Lembre-se que é do Cenozoico, o dobramento moderno, ou seja, dos 66 milhões de anos para cá. As planícies são áreas mais ou menos planas, ok, em que o processo de desgaste das rochas supera a deposição de sedimentos. Contrário, né? Nós temos aqui uma recepção de sedimentos de áreas elevadas. Planaltos perdem sedimentos para as planícies, tá? E outra, eu até posso ter uma planície em cima de um planalto, claro, basta que eu tenha sobre ele um rio correndo, aonde eu tenho uma planície de várzea, né? O rio transborda e recolhe para o canal normal, para o leito normal. Tranquilo, leito de várzea, leito estendido. Maravilha. Então, a primeira, a segunda e a quinta é falsa? As planícies, ascensão é falsa, exatamente. Tá? Porque ela recebe mais sedimentos do que perde, evidentemente. Sobre a vegetação de Santa Catarina, essa é a questão regional que sempre tem, eles colocam para dificultar e o nível de exatidão daqui é brutal. Por quê? Porque eles pegaram um atlas regional específico. É como pegar, por exemplo, o nosso livro sobre a geologia e relevo de Porto Alegre, tá? Que tem um nível de detalhe absurdo, e pedir para um catarinense ver. Então, realmente, essa é a questão que se pode errar, dá 7, sim. Tá? Mas também dá para resolver com muita elucubração, com muita atenção. Olha só, planície quaternária, a oeste da Restinga. Então vamos lá, planície quaternária a oeste da Restinga. A Restinga fica no cordão arenoso em torno da praia, não é isso? Ok? Então ali nós temos dunas, beira-mar, nós temos uma vegetação de restinga e nós temos a restinga propriamente dita, tipo a nossa que tem aqui, os municípios de Tavares, São José do Norte, etc. Né? Ali nós também temos um cordão arenoso paralelo ao continente. Mas quando eu falo de vegetação de restinga, eu estou falando de vegetação de beira de praia, vegetação de duna. Ok? Então a planície quaternária é o quê? O momento mais recente do Paleógeno, Neógeno quaternário, o Panequá que eu chamo, que faz parte do Cenozoico, né? Temos uma dica de como decorar isso, né? Os nossos amigos, né? Mas isso agora não vem ao caso. Então a planície quaternária a oeste da Restinga é recoberta pela floresta ombrófila mista, que prossegue penetrando nos morros cristalinos e forma um ecótono com a vegetação da Restinga. Gente, assim, ó, é por floresta ombrófila densa, e se a gente analisar a vegetação de Restinga, a planície quaternária, nós vamos começar a ter ali o início da subida da Serra do Mar.
Tá? Então, e depois nós temos o Planalto Meridional. Então, está mal colocado isso aqui em vários sentidos. Tá? A floração brófila mista ela vai ficar na parte superior do Planalto Meridional e na região sul do Brasil, o frio começa lá por uns 400 metros de altitude, aí a gente começa a ter araucárias. Então, esquece. Lembrando que floração brófila mista tem a ver com gimnospermas e angiospermas, ou seja, você tem vegetação, né, com essas características. Ok. Araucárias e outras mais, que aí não são perennifólias, algumas, e a maioria é porque ali é bioma Mata Atlântica. Em altitudes superiores a 1000 metros, nas encostas da Serra Geral, aparece uma vegetação típica composta por árvores pouco desenvolvidas. Essa vegetação é conhecida como mata nebular. Gente, mata nebular, quando a gente fala de nebular, a gente está falando de névoa, neblina, certo? Essa mata nebular ela é composta de uma vegetação, isso é raríssimo cair, eu não me lembro de questão de mata nebular, honestamente, em todo esse tempo que eu trabalho, mas vamos lá. Então a mata nebular ela é o quê? É uma vegetação que vai ao longo da encosta da Serra Geral, na escarpa, e é composta de uma vegetação um pouco menor, evidentemente, mas tem um detalhe, a partir dos 1000 metros ela começa a surgir. Por quê? Porque nós temos a condensação da umidade. Então nós vamos ter uma neblina ali na altura do espaço onde nós vamos, na altitude onde nós vamos ter uma nuvem do tipo stratus, certo? Então é como se eu estivesse permanentemente dentro da nuvem, no meio das gotículas, e isso faz com que se chame aquilo de mata nebular. Então existe uma nebulosidade ali, quase permanente. Evidentemente não é permanente, nada na vida é permanente, certo? Então está correto. Constituída por formações típicas de climas temperado e subtropical, a floresta ombrófila densa tem na floresta de araucária e nos campos de altitude seus representantes mais característicos. Bom, a floresta ombrófila densa é aquela floresta que nós vamos ter nas altitudes menores, não na escarpa, mas ao longo do planalto. E essa é a vegetação típica próxima da zona costeira. Muita umidade, certo? Ou então nós vamos ter nas partes baixas do Planalto, não nas partes elevadas. Na Serra Geral ali eu não vou ter isso. Eu vou ter a floresta ombrófila mista, que tem araucária, certo? E a araucária é uma planta adaptada ao frio. Folha seculifoliada, espessa e uma série de coisas. Então, floresta ombrófila densa eu vou ter no início da encosta e na zona da planície costeira. Santa Catarina, quem já foi para lá, sabe que tem muito mato, né, gente? Aqueles morros baixos que tem na frente do mar, aquilo é tapado de Mata Atlântica. E aquilo ali é um exemplo de floresta ombrófila densa, tá bom? E nas entradas da planície costeira, até chegar nas áreas elevadas também, nós vamos ter bastante dessa vegetação característica da Mata Atlântica. Então, densa é nas áreas mais baixas, a mista é nas áreas mais elevadas. Então, essa afirmativa está errada. A paisagem dos campos tem relevo suave e ondulado, solos rasos, pobres em nutrientes, originados dos derrames ácidos. Tem as rochas máficas, félsicas, não entro no detalhe nisso porque vocês não vão ver, provavelmente, na vida de vocês uma outra questão com esse nível de detalhe. A cobertura vegetal limita-se a um extenso tapete de gramíneas e ervas que rodeia capões de mata ombrófila mista secundária. Bom, o que é isso? São os campos de cima da serra, né? Ombrófila mista secundária, lembre-se que a araucária foi rapada, né? Hoje tem aí em torno de 2% de toda a araucária que existia em áreas de preservação, e no total do mínimo morfoclimático das araucárias, que fica dentro do bioma Mata Atlântica, ali em torno de 5% é o total que eu tenho de araucárias sobre a vegetação original. Então a perda de araucárias é muito grande. Então ela é uma vegetação secundária, por quê? Porque o que subsiste, ele veio depois do corte que o ser humano fez. Mas o importante é que vocês entendam que quando ele fala de solo raso, ele está falando de áreas inclinadas, né? Lembre-se que os campos de cima da serra são bastante inclinados, eu tenho vertentes, né? E aí, por consequência, eu tenho muita perda de sedimentos, solos sempre jovens, e aí vai. Então, ok, correto. Biogeograficamente, os manguezais são uma formação fitogeográfica única. Olha o nível de dificuldade dessa afirmativa. E do ponto de vista botânico, abrigam poucas espécies de plantas dominantes. Quando a gente fala de mangues, de floresta paludosa, de biomas em geral, a gente não vai nesse nível de detalhe. Isso é uma realidade, tá? A gente fala de muita coisa. Halófitas e etc. Zona estuarina, tudo isso. Mas vamos lá. Abrigam poucas espécies de plantas dominantes. As demais espécies são arbustivas e herbáceas. Bom, a gente sabe que eu tenho ali algumas árvores pequenas, porque eu tenho muita água, né?
Eu também tenho pouca oxigenação, o que faz com que eu tenha as raízes respiradoras, e aí vai. Então, tá correto, tá correto. Só que jamais um professor de geografia vai dar esse nível de detalhe. Isso aqui é muito mais biologia e, mesmo assim, uma biologia que não é exigida em vestibulares normalmente. Essa é a questão feita para errar, e a gente sabe que tem sempre uma regional, e eles juntaram aspectos que estão relacionados a um atlas que eu vou dizer para vocês. Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Atlas Geográfico de Santa Catarina, Diversidade da Natureza, fascículo 2. Então tu imagina o nível de detalhamento que foi esse material. É covardia usar isso? Claro que é, mas tudo bem, faz parte. Se acertar 6 tá bom. Sobre o estágio atual da agricultura, desenvolvimento e utilização de OGMs e transgênicos, assinale as alternativas corretas. Vamos relembrar, o organismo geneticamente modificado pode ser uma hibridização, tá? Eu faço um cruzamento, que isso aí se faz há milênios, sem problema nenhum. Agora, o transgênico, eu pego um gene de uma outra espécie e coloco na minha espécie de estudo. É completamente diferente de fazer uma hibridização. Então, todos os transgênicos são OGMs. Mas, e assim como todos os OGMs passam por transgenia, na verdade, nem todo o OGM passa por transgenia. Tá? Agora, todo transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado, é claro que é. Tá bom? Então está errada essa afirmativa. Nas últimas décadas, a biotecnologia introduziu a seleção e o cruzamento de características genéticas de espécies. Até então, isso nunca havia sido realizado? Claro que sim, a hibridização. Né? Em 1935 se faz os primeiros híbridos de milho que, bem-sucedidos após a Segunda Guerra Mundial, acabam tomando conta dos Estados Unidos. E isso é a chamada Revolução Verde nos seus estágios iniciais, tem muito mais. Então, está errada essa afirmativa também. Os críticos aos transgênicos apontam a perda de variedades de alimentos e o impacto dos ecossistemas como questões negativas ao seu uso, além da dependência tecnológica a determinadas empresas. Isso é verdade. Isso é verdade. Há uma crítica permanente da não testagem, do risco de polinização. Existem OGMs que podem causar a esterilização de espécies. Isso é uma coisa que a gente discute em sala de aula, alongaria demais a resposta. Então, ok, existe crítica. Em números totais, o Brasil é um dos países que mais utiliza sementes transgênicas para sua produção, superando a maioria dos países desenvolvidos. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Passamos a Argentina faz uns 10 anos. Então, gente, realmente, mais de 10 anos, os OGMs são muito utilizados no Brasil. O Brasil só perde para os Estados Unidos em utilização. Correta afirmativa. Os defensores dos organismos geneticamente modificados apontam que eles propiciam aumento de produtividade e redução de agrotóxicos. Mais ou menos. Porque existe, tá? Eles colocam como correta essa afirmativa aqui, mas tem uma tergiversação aqui. Eu quero te dizer que a soja da Monsanto, a chamada Roundup Ready, ela foi feita para resistir não às pragas, mas sim ao herbicida chamado Roundup Ready. Então, a soja RR nada mais é do que uma soja resistente ao herbicida, porque ele é tão potente, ele mata todas as pragas. E ele mata as outras plantas, os outros tipos de soja, menos a soja feita para resistir ao inseticida, ao herbicida, ao seja o que for o nome que vocês dão. Tá bom, gente? Então, é só para ter uma colocação acrescendo aqui alguma coisa sobre o que eles disseram. A redução de agrotóxicos, em alguns casos, muitas vezes eles têm que ser aumentados até que se tenha que fazer uma revisão da própria espécie geneticamente modificada. Certo? Muito obrigado, espero ter sido útil. Ficou longo, mas são 7 questões relativamente bem explicadas em uma velocidade de 5. Beijo para todos, obrigado. E as matrículas estão abertas para o curso de revisão para a URGS. Bacana? Tá lá, online. Todas as aulas tem o intensivo, tem revisão URGS, PUC, tem o revisão Enem. E lembro que quem se forma, se prepara para URGS, PUC e Enem, se prepara para todas as universidades, como vocês puderam bem ver aqui na ACAF. Um abraço a todos e até a próxima.